Você que está chegando, aumente o volume, tem aquele cafezinho. Hoje nós temos uma entrevista exclusiva que vai começar agora no programa De Frente com Irlan Lasso. Itaperuna, hoje eu estou frente a frente com ele, um dos grandes nomes da atualidade da carreira farmacêutica em Itaperuna, vem se destacando muito dentro do âmbito de suplementação. Estou frente a frente hoje com o Dr. Natanael Nascimento. É uma grande honra para a Rádio 104 FM Novo Som recebê-lo aqui. Doutor, muito bom dia. Bom dia a todos, é um imenso prazer fazer parte dessa programação justamente no aniversário. Eu fico imensamente feliz de estar falando com vocês. É isso aí, nós queremos te agradecer por essa honra que é para nós recebê-lo aqui. Natanael, doutor, mas afinal de contas, quem é o Natanael Nascimento? Conta pra gente. Então, sou natural de Itaperuna, né? Nascido aqui, criado ali nas redondezas de Retiro do Muriaé, um distrito muito amado, que eu amo de paixão. E o que eu posso dizer? Eu tenho 31 anos já, atualizando agora, dia 22 de abril é o meu aniversário também. E eu sou farmacêutico, né, como todos sabem, atuo hoje na drogaria, mas tenho entrado para esse lado da suplementação, aonde tenho procurado formas de ajudar pessoas através de vitaminas e outras coisas mais. Isso aí, doutor. Gente, para quem não sabe, eu e o doutor Natanael, nós temos muitos algo em comum. As nossas famílias são muito amigas. O meu falecido tio, junto com o pai dele, eram dois melhores amigos. E eu e ele crescemos também, somos melhores amigos. E também escolhemos as mesmas graduações, que ambos somos farmacêuticos. E pro fim de carreira, agora também, nós dois atuamos até na mesma rede de drogarias, que é a rede de drogarias Moderna da Peruna. Eu sou farmacêutico da Moderna da Vinhosa e ele da Moderna do Centro. Natanael, cara, mas conta pra gente, como surgiu esse desejo dentro de você de se tornar um farmacêutico, cara? Olha, ótima pergunta. Tudo começou desde muito cedo. Eu fiz essa pergunta para Deus no primeiro dia, né, ali do início da faculdade, né, o primeiro dia de aula, a gente está muito empolgado e todo mundo tinha um sonho, todo mundo ali falando que já tinha, porque o tio já tinha uma drogaria, outro já falava porque queria, né, começar com medicina, mas não tinha condições. E eu falei, Deus, e eu? Como é que fica essa história? E eu lembro, o Senhor fez eu lembrar, né, porque é uma coisa muito remota, que eu pegava duas pedras ali, ateava fogo, né? Pegava uma latinha muito simples às vezes de mastomate, de alguma coisa, pegava detergente, pegava shampoo, pegava todas as coisas que eu encontrava, que eu achava interessante, colocava fogo e me perguntava, o que você está fazendo? Eu falo, estou fazendo fórmula química. Que legal, cara. E, Natanael, mas como surgiu esse primeiro desejo de você mesmo para atuar na área, cara? Olha, comecei a trabalhar muito cedo. Sim, lá em Retiro a gente lembra disso. Sim, eu comecei muito cedo e sempre com a questão do comércio em si. Até que um dia eu fui convidado para estar em uma drogaria. Eu falei, olha, eu vou fazer o teste, porque coragem não me falta. E eu fui lá e fiz esse teste, aonde comecei a trabalhar de 15 para 16 uma drogaria. Comecei ali, né, fazendo coisas muito simples, como arrumando prateleiras de medicamento. E aquele universo foi me contagiando, me atraindo, me chamando mais para perto. Entender o que acontecia por detrás das caixinhas, o que acontecia ali que tinha de tão especial que era a medicação. A medicação é um assunto muito vasto e eu falei, gente, eu quero entender essa mágica que acontece atrás da caixinha. Nossa, com certeza. Doutor, até por experiência de ser nós da mesma área, nós percebemos uma grande dificuldade dentro da área da saúde, dentro do Brasil. Sim. Não é simplesmente, às vezes, no município, dentro do Brasil. Essa promoção de saúde é muito difícil. Eu estou até quase concluindo uma pós em saúde pública e nós vemos que, infelizmente, o Brasil não passa de 10% do que era para chegar aos 100%. Uma dificuldade muito grande e muitas das coisas terminam no colo do farmacêutico. As pessoas saem muito mal informadas dos consultórios e chegam até a nossos balcões, que a gente diz, né? E totalmente desinformados, com informações muito vastas e tal, e aí entra muito essa ação do farmacêutico. E como isso tem sido na sua carreira?
Bom, a gente vê realmente que as pessoas estão sedentas de informações precisas. As pessoas estão com muitas dúvidas, porque, ora, elas encontram um profissional que se diz lá na internet ser um profissional, a gente não sabe a origem dele. Sim. Muitas das vezes também elas vão aos consultórios, não recebe aquele acolhimento, né? Nós pegamos muito a classe idosa, as pessoas que têm uma certa idade avançada, e com elas vêm as dúvidas, porque elas têm às vezes vergonha, elas têm o receio, e o farmacêutico tem esse poder, né? Tem essa aproximação, porque é aquela pessoa que está sempre ali, se pesando, vendo a pressão, uma glicose. E a gente tem essa proximidade de perguntar como está a sua família, como estão as coisas. E nisso a pessoa sente a abertura de falar, olha, eu fui no médico, eu estou com a situação assim, eu estou com um sintoma tal, eu tenho observado que o meu sono está assim, a minha pressão está desregulada. E ali ela começa a falar do quadro clínico que deveria ter passado talvez para o médico para chegar àquela medicação. Às vezes eles fecham um diagnóstico e chega para ela e fala, ó, tem que usar isso. E ela nem sabe para que ela está usando. Então, eles têm essa necessidade de ter como pode dizer, essa informação, e às vezes eles ficam com vergonha, ficam tímidos, retraídos, às vezes eles falam com termos muito técnicos, você está com tal situação, mas eles não sabem nem o que é isso, porque a gente está falando de uma geração mais anterior, né? Como você disse, a gente fomos criados na roça. Então, as pessoas lá têm um conhecimento pouco, né? Elas têm um estudo baixo. Então, o nosso papel como profissional, ainda mais de farmácia, como farmacêutico, é trazer, extrair de uma forma simples, simplificada e tirar as dúvidas da melhor forma possível, entendendo, acolhendo. Essa é a premissa da farmácia, né? Que não é só um estabelecimento de venda. Ela ali é o atendimento básico, né? Primordial, que a gente aprende lá mesmo na faculdade da graduação. Com certeza. Doutor, a gente percebeu que no passado existiram aqueles tradicionais farmacêuticos que existiam, que eram mais considerados farmacêuticos médicos que muitos mesmo. Lá em Retiro do Muré mesmo nós tínhamos, acho que até salinha com cama. Sim. Os caras consultavam, era uma loucura. As pessoas do nosso distrito de Retiro, eles não iam para vir da Peruna, eles eram consultados ali. Também isso foi na cidade da Peruna e no Brasil todo. Depois tivemos um alto relevância da medicina, só que, porém, nos últimos anos, principalmente após o Covid-19, essa necessidade da atenção farmacêutica se tornou muito grande no Brasil, ao ponto de agora, até o atual ministro de Saúde, que é o Padilha, falar que concorda plenamente com o farmacêutico até prescrever alguns medicamentos que ele vê total capacidade e desde que possa abrir e preparar para isso, fazer o melhor desenvolvimento da saúde. Qual a sua opinião acerca disso? É um assunto muito polêmico, a gente sempre está tocando assuntos porque eu converso com estudantes de medicina, com outros profissionais desse ramo, e eles ficam assim, mas farmacêutico pode? Porque às vezes eles pensam que o farmacêutico é aquele cara engessado do balcão. Sim. O farmacêutico, a nossa graduação, ela nos prepara para âmbitas coisas. Elas são 76 áreas, né? Então a gente tem que entender que o farmacêutico não é só do balcão. Ele pode ser do hospital, ele pode ser da manipulação, ele pode ser de inúmeros outras áreas que às vezes as pessoas desconhecem. E existe hoje também medicações que elas são livres de prescrição, as quais eu trabalho com as terapias. E que eu posso dizer, o farmacêutico, que sim, ele tem preparo. Eu creio que eu sou total a favor que tragam um poder, uma visibilidade maior, para que esse farmacêutico que já foi tão honrado lá no passado, não que a gente quer superar os outros dizendo que nós somos os melhores, não, pelo contrário, mostrar que o farmacêutico também tem o seu lugar, que o farmacêutico também detém um conhecimento. Então, o que nós devemos fazer é apoiar, sim, e entender, chegar no consenso que todo mundo é necessário. Como a gente sempre falou lá em drogaria, né, e falado na faculdade, que é o multidisciplinismo, né? Trazer várias profissões. A gente precisa do médico, a gente precisa do farmacêutico, a gente precisa do enfermeiro. Sim, dessa questão múltipla, dessa questão ali que todo mundo ele precisa estar unido para a gente promover uma saúde melhor para a nossa população, para os nossos filhos, para nossas futuras gerações. Isso aí. Até falando sobre isso, nós percebemos, doutor, que não são todas as pessoas que têm essa visão. Aonde nós até atuamos, hoje nós temos essa grande felicidade, né, de nossa grande liderança ali maior, ele vê, enxerga isso, que ele precisa cuidar das pessoas. Não é simplesmente
a gente podemos até culpar, na verdade, boa parte de ter que reverter esse quadro hoje, porque algumas drogarias passaram a enxergar a Sombo como venda de, igual você sempre disse, venda de caixinhas, né? Sim, venda de pegar uma caixinha e entregar para o cliente. Só que vender um medicamento não é a mesma coisa de vender uma roupa, um arroz. É diferente. Você está vendendo uma vida. E é o que o Paracelso dizia, né, cara? A diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Então a gente vê todo dia 5 de maio tem o dia racional do medicamento, essa importância do cuidado, da aferição de pressão, de poder trazer essas pessoas para próximo, para não ser assim clientes, mas sim pacientes, é importantíssimo, né, doutor? Com certeza, a gente entender que às vezes uma pequena coisa ela quer dizer outra. Uma simples dor de cabeça, às vezes não pode ser uma simples dor de cabeça. Pode ser que o corpo está reagindo de uma maneira e fazer como pode dizer, umas perguntas, saber de onde está partindo, quanto tempo faz, se a pessoa está dormindo, se a pessoa bebe água direito. São essas coisas que hoje eu estudando a suplementação, eu começo a observar. As pessoas elas têm que ter um olhar mais crítico, uma questão mais clínica sobre o paciente. O paciente ele está ali, né, / cliente, ele está ali para ser ouvido. Ele não quer às vezes ele não quer só comprar um medicamento. Ele quer entender. Às vezes ele está tendo muitas dores de cabeça porque ele não dorme. Aí você pergunta, você tem dormido direito? Não, não tenho dormido. Então você começa a entender que tem todo um lado também emocional, familiar. Isso tudo o farmacêutico também tenta trabalhar através da farmácia clínica. É isso aí.